Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui em mais um domingo abençoado para que possamos discutir mais uma prece, né, que está contida dentro do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, escrito por Allan Kardec. E estamos aqui, Jordelei dos Santos, a Robson, para que a gente possa então fazer o estudo desse dia para deixarmos nosso domingo mais leve. Então, para iniciarmos os estudos da prece, eu convido a todos para se ajeitarem, fecharem os olhos e começarmos com uma prece, rogando ao nosso Pai, Jesus, que abençoe mais este domingo, que traga para nós os esclarecimentos necessários para levarmos a nossa vida de forma cada dia mais tranquila, harmoniosa, saudável, condizente com os ensinamentos que nos foram trazidos por Jesus. Pedimos proteção para esse estudo e que possamos carregar os conhecimentos e as palavras de luz pela próxima semana, de forma a praticarmos, evoluirmos e consolidarmos a nossa caminhada de transformação íntima e espiritual. Dessa forma, vamos dar por início o estudo da tarde de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós estamos estudando as preces do Evangelho segundo o Espiritismo, é a coletânea de preces espíritas que está no capítulo 28. E hoje, no item número 24, o assunto é preces para si mesmo para pedir um conselho. Talvez essa vai ajudar bastante gente, porque sempre a gente precisa pedir conselho, não é? Então, a instrução preliminar de Kardec diz o seguinte: quando estamos indecisos de fazer ou não qualquer ação, devemos, antes de mais nada, nos fazer as seguintes perguntas: aquilo que eu hesito em fazer pode trazer prejuízo a outra pessoa? Segundo, pode ser útil a alguém? Terceiro, se agissem assim comigo, eu ficaria satisfeito? Se o que desejamos fazer só interessa a nós mesmos, é conveniente colocar na balança as vantagens e desvantagens pessoais que podem disso resultar. Se ela interessa a outra pessoa, e se, ao fazer o bem a um, possa fazer o mal a outro, é preciso pesar igualmente a soma do bem e do mal para se abster ou agir. Enfim, mesmo em se tratando das melhores coisas, ainda é preciso considerar a oportunidade e as circunstâncias do fato, pois uma coisa boa por ela mesma pode ter maus resultados em mãos inábeis, se não for conduzida com prudência e seriedade. Antes de empreendê-la, convém analisar detalhadamente as nossas forças, bem como os meios de a executar. Em todos os casos, pode-se sempre solicitar a assistência dos nossos espíritos protetores e se lembrar desse sábio ensinamento. Na dúvida, abstente. Veja neste capítulo adiante o item número 38. Kardec, ele nos deixa a certeza do caminhar. E, na verdade, ele foi, acho que, o primeiro GPS que a gente pôde ter encontrado em cima dos conceitos e das inspirações que ele recebia. Veja que no prefácio a gente já consegue botar uma comparação com a ética, a lei da ética. Se nós pegarmos a lei da ética, a gente vai ver exatamente essa delimitação que Kardec nos leva a investigar durante os nossos desejos. Porque é claro que nós temos inúmeras vontades,
Mas estas vontades, o que causará na vida de outro? Bem, mal, talvez nada, né? Então, em cima deste questionamento, começarmos a agir nas nossas ações. E aí que entra a cautela no processo do livre-arbítrio, porque nós sabemos que nós temos a liberdade de escolha. E mesmo nos fazendo esse levantamento, nós podemos acreditar que merecemos de qualquer forma, mesmo levantando as situações positivas e não tão positivas. E que isso está tudo certo também para os olhos de Deus. Agora, quando nós nos faz levantar a razão, a racionalidade das coisas, aonde botar na balança, fazer com que nós tenhamos a lucidez e a clareza de visão de colocar esses pensamentos sobre a balança e ver se me atrai, se não me atrai, afastando nesse momento uma outra parte, que é a parte do ego, né, do meu ego, daquilo que eu quero. Então, trazendo todo esse conceito, a gente vê que toda esta obra, né, que é o Espiritismo, ela está fundamentada sobre a razão, onde a gente precisa focar na razão, botar o conhecimento na mesa, botar as vontades na mesa e, em cima de tudo que a gente aprendeu, tomar as decisões através do livre-arbítrio. Ou seja, não é rompendo nenhuma das leis, mas é colocando elas de frente a nós, na nossa frente, como se estivéssemos aqui sobre a mesa para pegar com a mão a decisão mais acertada. Claro que é muito difícil, né? Claro que é muito difícil, mas nós sabemos e conhecemos o caminho já. Eu dei risada aqui, Jordani, porque acho que é uma das preces que talvez a gente faça bastante assim durante o dia, durante a vida, né? Principalmente quando nos surgem ali oportunidades que nós não sabemos qual escolher, né? Por exemplo, surgiu uma nova oportunidade de emprego. Putz, eu fico nesse aqui ou eu vou para o outro, né? E aí você começa a colocar no papel tudo, as vantagens e as desvantagens, etc e tal, e aí começa a rezar pedindo conselho e fala assim, putz, por que que o meu mentor aqui já não me fala, né, qual que é melhor, qual que é pior e tal? Porque a gente precisa passar por esse aprendizado da escolha, né? Como eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio, eles nos dão conselho. E eu sempre fui muito planejado, assim, eu tenho um perfil de me planejar muito, né, durante para todas as coisas. E no passado, eu já queria ter a resposta antes mesmo de acontecer 3 ou 4 passos que ainda precisavam acontecer. E o que eu aprendi ao longo do tempo, que me trouxe uma leveza um pouco maior, é pedir esses conselhos ao longo do processo e não esperar que venha um conselho logo de cara para que seja aquela decisão, aquela é certa ou errada, né? Então, se a gente partir do pressuposto que tudo está da maneira como deveria estar, se tudo está da maneira como Deus planejou para a gente, ou a gente mesmo planejou para a gente, se uma mudança, uma transformação, que deverá acontecer, né, ela vai acontecer, independentemente da nossa decisão ali, né, imediata. Então, ao invés de muitas vezes perguntar para mim mesmo, né, o que que eu preciso fazer, né, eu me pergunto muitas vezes o que seria melhor de acordo com o que eu sinto no meu coração, né? O que me traria mais hã, equilíbrio ou paz de espírito para determinada situação, né. Então, eu estou compartilhando aqui um exemplo pessoal que eu acho que às vezes pode caber para muita gente também, né, e fica uma sugestão aí para quem às vezes também lida com muitas vezes essa ansiedade de querer saber o que que vai acontecer, né, antes de acontecer, e aí a gente fica, né, rezando e pedindo conselho, etc e tal.
Conselhos sempre serão bem-vindos, mas para que a gente possa acessar os conselhos de esferas mais altas dos nossos mentores, nós precisamos estar tranquilos conosco mesmo. E como é que a gente traz essa tranquilidade para dentro da gente, né? Tendo a fé de que tudo está no lugar que deveria estar. Eu acho ótima essa conclusão, porque em termos de raciocínio, eu concordo com o que vocês disseram, mas é como se faltou para Kardec alguns conhecimentos que hoje a gente tem, né? Então Kardec ele estava numa época que era o século do positivismo. A filosofia estava muito baseada nesse fundamento da lei científica de causa e efeito, e era causa e efeito física mesmo, né? Um peso cai em cima de um outro peso e aí o segundo peso que está embaixo é amassado, né? Então era uma coisa de uma lei de causa e efeito muito direta e mensurável, e eles estavam procurando mesmo, né, fazer equações que descrevessem o universo ou descrevessem o comportamento das coisas, e eles achavam que ia encontrar isso em termos das pessoas, né? Então, se a minha ação em termos morais tem uma reação, é como quase se eu tivesse uma lei matemática que eu ia prever qual que ia ser essa reação moral, né? Ou a consequência moral do que eu fiz. Só que na época do Kardec ainda não se conhecia algumas coisas sobre sentimentos, né? Era tudo muito só lógica e raciocínio. Não existia ainda a psicanálise, então não tinha ideia de inconsciente. A nossa mente era só essa mente lógica que a gente estava enxergando, né? Não existia a ideia ainda de caos, né, de quântico, que hoje a gente já tem isso muito claro. E aí tem aquele filme que é muito angustiante, não aconselho vocês a verem, mas quem conseguir ver, assista, que se chama Efeito Borboleta, né? Então, nesse filme Efeito Borboleta, o rapaz ele tinha a capacidade de voltar no passado e mudar uma coisa que ele não estava concordando. Só que cada vez que ele fazia isso, ele consertava uma coisa e piorava outra, porque ele não conseguia prever todos os desdobramentos da mudança que ele estava fazendo, né? Então, ele mudava um negócio, ele achava que estava fazendo super bem para todo mundo, e de repente o troço explodia, né? Dava errado para metade das pessoas, assim, a mudança que ele tinha feito. Então, é isso, né? Eu estou pedindo um conselho e Reinaldo falou um pouco isso, né? Se tivesse como eu saber o futuro e entender o que vai acontecer a partir da minha ação, mas não tem jeito de eu fazer isso. E essa ação, ela vai ter essa coisa do efeito borboleta, né? Ela vai ter ações, reações que vão ser imprevisíveis. Então, a gente não pode pensar só dessa maneira. Acho que essa maneira que o Kardec colocou, se a gente pensa só do lado moral, é ótimo, né? Porque me faz refletir a moral. Mas se a gente pensa em termos de eu vou decidir uma coisa, aí tem hora que esse raciocínio falta um algo, e que aí eu acho que o Reinaldo falou também, que tem a ver com a fé, a Jordelei também falou sobre fé, né? Que é eu acreditar que está do jeito que Deus enxerga, né? Que ele enxerga esse todo que eu não consigo ver. Então aí está desse jeito que Deus percebe que tem que ser, né? Aí a gente tem essa tranquilidade. Agora, tem um método, né, de pedir conselho que eu já vi em vários livros espíritas, eu já vi no Richard Simonetti, eu já vi em Romance da Zíbia, eu já vi em conselho, em palestra espírita, né, que é assim, você está com uma coisa que está te angustiando e você não consegue resolver, faz um evangelho no lar. Chama as pessoas que estão em conflito, chama as pessoas que você sente que precisam escutar aquilo, e faz um evangelho no lar. Abre o evangelho por acaso, pergunta, né? Pede uma orientação e abre o evangelho por acaso. Então, esse é um método de pedir conselho que vai para além da prece, né? Só prece. Eu faço uma prece e aquela energia conjunta acaba trazendo uma mensagem que pode responder à dúvida ali do grupo, né? Perfeito. Vamos à prece, Robson. A prece que o Kardec colocou aqui é curtíssima. Eu acho que no final, depois dessa prece, a gente precisa fazer uma meditação, né, para vir a resposta depois, porque a prece é 2 frases. Então, prece. Em nome de Deus Todo-Poderoso, bons espíritos que me protegeis, inspirai-me a melhor resolução a tomar na incerteza em que me encontro. Dirigi meus pensamentos para o bem e desviai-me da influência dos que tentarem me desencaminhar.
Amém. Amém. Você faz o encerramento então, Jorge, do estudo? Faço. Meus queridos irmãos, todas as vezes em que me coloco a refletir sobre as palavras sábias e doces, né, provindo da espiritualidade, e nesse momento não é pensando em religião A ou B, nem que o espiritismo seja um caminho único e certeiro, porque nós sabemos que não é. Os próprios espíritos nos orientam de que a melhor religião é aquela que nos faz tornar seres melhores. Então, colocando todas na condição de vertentes luminosas. Então, toda vez que eu vejo algum médium, algum trabalhador, algum padre, algum frei, algum pastor vestido de uma lucidez tão grande, essa pessoa, este ser, ganha minha admiração, né? Mesmo reconhecendo que ali também terão falhas. Mas quando a gente vê a ação da prece na nossa vida, então, a partir daquele momento, a gente começa a ter certeza absoluta de tudo aquilo que nos foi ensinado no passado, no presente, e será nos ensinado no futuro. Porque isso que nós estamos estudando agora, futuramente a gente vai reestudar tudo novamente. Relembrar tudo novamente, como estamos relembrando agora. Então, que Deus possa iluminar o teu lar, possa iluminar o teu fim de semana, possa iluminar esta semana linda e abençoada. Nós não sabemos se você está assistindo pela manhã, pela tarde ou pela noite. Hoje é uma linda quarta-feira e quinta-feira, e nós estamos reunidos para gravar em uma tarde. Então, mas esse processo serve para todos os dias. Te conecta com o Criador, te conecta com o teu anjo guardião, te conecta com o teu mentor, te conecta com o teu guia. Veja quantos nomes a gente pode ter, mas não deixe de se conectar. Paz, luz e uma semana abençoada, em nome de todo o portal.